Morning, sejam bem-vindos ao Chá com Deus dessa segunda-feira. A paz do Senhor é com você. Como que foi o seu final de semana? Esse final de semana tão importante para as nossas vidas a partir do que aconteceu nesse feriado. Como foi a sua Páscoa? Eu não sei para você, mas esse ano foi totalmente diferente do que todos os anos até aqui. Foram 43 anos vivendo sem essa consciência do que foi vivido esse ano. E glória a Deus por isso. Deus, ele é tão bondoso que por conta da sua bondade, nós precisamos acreditar nos planos dele para cada um de nós. E por conta disso, nós podemos sonhar. Sonhar que ele tem um plano, sonhar que ele tem uma direção, sonhar que ele organiza todas as nossas alianças aqui na Terra. E para hoje, eu fiquei pensando o que trazer numa segunda-feira pós-ressurreição de Cristo. Primeiro, trazer a certeza de que Ele está vivo. Quando a gente vai lá no Evangelho de João, quando o Senhor aparece, depois que Maria Madalena anuncia aos discípulos e ela fala, eu vi o Senhor. E a partir disso, ela conta aos discípulos o que Jesus tinha dito. E aí Jesus aparece. Primeiro ele aparece e aí ele vai encontrar alguns discípulos. Eu não sei se você é como Tomé, mas Tomé, um dos 12 discípulos, ele precisava tocar, ele precisava pegar, ele precisava ver para crer. E Tomé colocou a mão e ele creu. E logo que aconteceu isso, Jesus, ele faz esse voto com Tomé e Tomé responde, ele fala, Senhor meu e Deus meu. É o que nós podemos ver no Evangelho de João. E Jesus pergunta, você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Então aqui está um convite para mim e para você, para a gente escolher ser diferente de Tomé, para que possamos de fato sermos bem-aventurados. A mensagem que eu quero deixar nesse devocional hoje é sobre a direção. A direção que é essencial, que é a orientação que vem do Senhor em tudo em nossas vidas. Porque lá no capítulo 21 do Evangelho de João, capítulo 6, olha a direção que Jesus dá aos discípulos para que eles possam viver a pesca maravilhosa depois que Jesus foi ressuscitado. Joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. É uma direção muito precisa, que é essencial para cada um de nós. O Senhor, ele dá a direção precisa nas nossas vidas. E o que eu e você precisamos crer é que sem a presença de Cristo e sem a sua mão nos orientando, aquilo que fazemos torna-se um fracasso e um esforço inútil. Prestem atenção que Deus já está te dando a direção exata. Jogue a rede à direita. Que rede é essa? Que barco você está? O que você está procurando? Jesus já está te dando o sinal.
Preste atenção, leve para o seu coração, porque com a ressuscitação de Jesus, ele ressuscitou, ele está vivo. Nós ressuscitamos nele, junto com ele. E através disto, os nossos sonhos, os nossos projetos, tudo aquilo que estava morto, ressuscita, quando de fato nós escolhemos ressuscitar em Cristo e para Cristo. E não temas, porque alguém que foi chamado de rocha, um dia estava perdido, um dia negou Jesus 3 vezes. Eu estou falando de Pedro nesse caso. E Pedro foi chamado de rocha. No livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos o ministério de Pedro fluindo, depois de tudo que ele viveu. Porque Jesus, ele nos dá mais do que uma chance. E hoje é uma chance para você voltar aos caminhos do Pai, para você iniciar o caminho com o Pai, para você começar a conhecer essa face dele, para você voltar a conhecer essa face dele. Não desista desse amor de Jesus por você. E não seja como Tomé. Não fique esperando ver para crer. Escolha ser parte dos bem-aventurados, que são os que não viram e creram. Não espere para ver e crer. Comece a crer hoje. Receba essa palavra. Tenha uma excelente segunda-feira e uma semana de vida nova. Essa é a declaração da minha vida para a sua vida. E eu declaro em nome de Jesus. E se você recebe essa declaração, digita um amém no chat. E eu te vejo amanhã, terça-feira.